Vamos lá de novo, hein? Atrasada. Fique particularmente atento a qualquer sugestão de que você estaria se tornando egoísta ou diferente. Essas são alertas vermelho para nós. Essas palavras são tentativas de nos empurrar de volta para velhos hábitos, para o benefício e conforto de outros, e não nosso. Criativos bloqueados são facilmente manipulados pela culpa. Nossos amigos, se sentindo abandonados por não fazermos parte das fileiras dos bloqueados, podem inconscientemente tentar nos causar culpa e nos convencer a abandonar nossos novos hábitos saudáveis. É muito importante entender que o tempo dedicado às páginas matinais é o tempo entre você e Deus. Você conhece melhor suas respostas. Você será guiado a novas fontes de apoio à medida que se dedicar a apoiar a si mesmo. Seja muito cuidadoso ao proteger seu artista em início de recuperação. Muitas vezes, a criatividade é bloqueada porque nos encaixamos nos planos de outras pessoas. Queremos reservar tempo para o trabalho criativo, mas sentimos que deveríamos fazer outra coisa. Bloqueados, não nos concentramos em nossa responsabilidade por nós mesmos, mas em nossas responsabilidades pelos outros. Tendemos a pensar que esse tipo de comportamento nos torna pessoas boas. Não, isso nos torna pessoas frustradas. O elemento essencial em alimentar e cuidar de nossa criatividade consiste em cuidar de nós mesmos. Cuidando de si próprio, você alimenta sua conexão interna com o grande Criador. Graças a essa conexão, a nossa criatividade desabrochará. Caminhos irão se abrir. Precisamos acreditar no grande Criador e agir com fé. Repito, o grande Criador nos deu a dádiva da criatividade. Nossa forma de retribuir essa dádiva é usá-la. Não desperdice esse tempo precioso a pedido de amigos. Toda vez que você não segue o seu guia interior, você sente uma perda de energia, de força. É uma sensação de morte espiritual. Seja gentil, mas firme, e não ceda. A melhor coisa que se pode fazer para ajudar os amigos é ser um exemplo por meio da própria recuperação. Não deixe que os medos e as hesitações deles tirem você dos trilhos. Em breve, com as técnicas que irá aprender, você poderá ensinar os outros. Em breve, você será uma ponte para outras pessoas atravessarem, saindo da insegurança para a autoexpressão. Portanto, proteja seu artista, recusando-se a mostrar as páginas matinais para os curiosos e a dividir com amigos o seu encontro com o artista. Trace um círculo sagrado em torno de sua recuperação. Dê a si mesmo a dádiva da fé. Acredite que está no caminho certo. Você está sim. À medida que você vai se recuperando, também fica mais natural ter fé em seu Criador e no Criador que existe dentro de si. Você aprenderá que, na verdade, é mais fácil escrever do que não escrever, pintar do que não pintar, e assim por diante. Você aprenderá a apreciar a canalização da energia criativa e a deixar de lado a necessidade de controlar o resultado. Você descobrirá a alegria de praticar a sua criatividade. O processo, não o produto, irá se tornar o seu foco. A sua cura é a maior mensagem de esperança para os outros. Gente, eu senti até vontade de comentar essa parte. Pela primeira vez, vou comentar antes. Vamos dar uma misturada aqui, porque eu posso me perder um pouco deixando para o final. Essa parte é interessante, porque me lembra até mesmo a influência que as pessoas têm nas coisas que nós fazemos. Eu comecei a fazer academia e já 2 pessoas criticaram a minha suplementação alimentar. E, na minha opinião, antes eu nem usava nenhum tipo de suplementação alimentar. Só de eu estar me exercitando, eu já estou arrasando. E aí, é incrível como as pessoas jogam negatividade nos nossos começos. O nosso começo do entendimento de algo, o nosso começo do entendimento de uma arte. É como se a gente fosse privado de viver o processo
de estar aprendendo, de ser ruim, de fazer coisas feias, principalmente com uma perspectiva de arte muito decorativa. A gente é proibido de fazer artes feias, que é uma ferramenta essencial para fazer arte bonita. Então é... Gente, então eu tava comentando o negócio da resistência dos amigos e eu acho engraçado como que tudo de novo que a gente muda na gente, vem um que afiniza com o seu passado, com a sua versão antiga e fala assim, não muda não, fica sendo aquela pessoa de antigamente, aquela pessoa que você já aprendeu a não ser, parece uma resistência, né? Então... aí a importância, né, da gente, no processo criativo da gente, a gente saber sobre a gente e saber que ninguém mais sabe do que a gente precisa, que não a gente. É você ter uma solitude, né? Você saber pensar sozinho, ter coisas, ideias, conceitos dentro de você que ninguém mais compartilha, né? E aceitar isso numa boa e viver seu processo. Realmente, às vezes a gente abre a boca e isso só atrapalha. Então vamos lá, beber um cafezinho, né? Porque, gente, eu vou ter que ser menos exigente com essa leitura desse livro, porque eu tenho um problema tecnológico para fazer o upload dos vídeos. Então, se eu preocupar muito com a minha aparência, com as coisas, eu não vou conseguir ler para vocês. Então, é só concluir. Nossa, tá forte. Criadores de caso. Voltando à leitura. Além dos amigos tóxicos, outra coisa semelhante que fazemos para evitar nossa criatividade é nos envolvermos com criadores de caso. São aqueles cuja personalidade cria os centros das tempestades. São muitas vezes carismáticos, charmosos, altamente originais e fortemente persuasivos. E, para as pessoas criativas à sua volta, são tremendamente destrutivos. Você conhece o tipo carismático, mas temperamental, cheio de problemas, mas com pouquíssimas soluções. Criadores de caso são o tipo de pessoa que pode tomar conta da sua vida. Para quem tem o desejo inconsciente de consertar os outros, entre aspas, eles são irresistíveis. O criador de caso tem tanto que precisa ser mudado, gera tantas distrações. Se você está envolvido com o tipo, provavelmente já sabe e com certeza reconhece a breve descrição no parágrafo anterior. Adoram drama. Sempre que conseguem são as estrelas do show. Todos a seu lado funcionam como coadjuvantes, seguindo as suas deixas, entradas e saídas de acordo com seus enlouquecidos caprichos. Alguns dos criadores de caso mais destrutivos que já encontrei são famosos. São o tipo de artista que dá uma reputação ruim a todos os outros. Exuberantes, eles adquirem esse status ao se alimentar da energia vital das pessoas ao redor. Por essa razão, muitos dos artistas mais malucos dos Estados Unidos costumam estar cercados de amigos e assistentes tão artísticos quanto eles. Mas, determinados a subverter o próprio talento a serviço do rei dos criadores de caso. Aprenda a se manter em contato com o silêncio interior e saiba que tudo nesta vida tem um propósito. Elizabeth Kubler-Ross. Lembro-me de um set de filmagem que visitei muitos anos atrás. O cineasta era um dos gigantes do cinema norte-americano. Sua estatura era indiscutível, assim como sua identidade como criador de caso. Filmagens costumam ser bastante cansativas. Com o diretor em questão, eram piores ainda. Mais horas de trabalho, crises intermináveis de paranoia, intrigas e politicagem no meio cinematográfico. Em meio a boatos de que haveria escutas escondidas no set, esse rei dos criadores de caso se dirigia aos atores por meio de alto-falantes, enquanto ficava escondido como o Mágico de Oz, num trailer imenso e luxuosamente equipado. Nas últimas 2 décadas, observei muitos diretores de cinema em ação. Fui casada com um cineasta bastante talentoso e eu mesma dirigi um filme. Costumo dizer que a equipe de filmagem lembra uma família estendida.
No caso daquele rei dos criadores de caso, no entanto, a equipe lembrava mais uma família de um alcoólatra. O bêbado, pensador, cercado por pessoas que tomavam todo o cuidado para não irritá-lo e faziam suas vontades, fingindo que seu ego gigantesco e suas exigências concomitantes eram normais. No set daquele sujeito, a produção teve que lidar com tremendos atrasos no cronograma de filmagem e estouros no orçamento, por causa das demandas nada razoáveis do rei bebê. Uma equipe de filmagem é essencialmente um time de experts, e testemunhar o desalento desses especialistas inestimáveis foi uma difícil lição sobre o poder tóxico de um criador de caso. Cenógrafos, figurinistas, engenheiros de som, todos brilhantes, para não falar nos atores, se tornavam cada vez mais machucados à medida que a produção transcorria em seu curso devastador. Para criar o drama que chegaria às telas, eles precisavam enfrentar os dramas pessoais do diretor ensandecido. Como todas as boas pessoas do meio cinematográfico, essa equipe estava disposta a trabalhar até tarde para garantir um bom resultado. O que as desanimava era trabalhar exaustivamente a serviço de um ego, em vez de servirem à arte. A dinâmica da pessoa que cria caso e enlouquece os outros é baseada no poder. Então, qualquer grupo pode funcionar como um sistema de energia a ser explorado e exaurido. Elas existem em qualquer ambiente e em qualquer forma de arte. A fama pode ajudar a criá-las, mas, como se alimentam de poder, qualquer fonte de poder serve. Embora frequentemente estejam entre os ricos e famosos, também são muito comuns entre anônimos. Dentro da própria família nuclear, não é à toa que usamos essa palavra, um criador de caso residente pode ser encontrado, jogando um parente contra o outro, sempre de acordo com seus interesses, em detrimento dos interesses dos outros. Isso me faz lembrar de uma matriarca destrutiva que conheço. Líder de um grande clã de artistas talentosos, ela devotou suas inesgotáveis energias a destruir a criatividade de sua prole. Sempre escolhia momentos críticos para sabotá-los e plantava suas bombas para que explodissem quando os filhos chegavam perto do sucesso. A filha, que lutava para conseguir se formar na faculdade, bem mais tarde do que planejara, de repente se via sobrecarregada com o drama repentino da mãe na véspera de uma prova final. O filho, com uma entrevista de emprego importantíssima, recebia uma visita dela justamente quando precisava estar mais focado na sua preparação para o desafio do dia seguinte. "Você sabe o que os vizinhos andam dizendo de você?" Aquela mulher enlouquecedora perguntava. E a mãe da combalida estudante contava uma fofoca terrível, deixando a filha arrasada, encarando a semana de provas assolada por sentimentos e dúvidas como de que adianta. Você não percebe que vai destruir o seu casamento se aceitar esse emprego? E a mudança de carreira com que o filho tanto sonhava se desfazia em cinzas antes mesmo de se realizar. Seja na pele de uma mãe controladora, de um chefe maníaco, do amigo carente ou de um cônjuge teimoso, os criadores de caso de sua vida têm comportamentos destrutivos em comum e são venenosos para quem procura realizar um trabalho criativo com regularidade. Criadores de caso rompem acordos e não respeitam datas ou prazos. Eles aparecem 2 dias antes da data de seu casamento e esperam ser paparicados o tempo todo. Alugam uma casa de veraneio maior e mais cara do que o combinado e depois esperam que você pague a despesa. Criadores de caso esperam ser tratados de forma especial. Eles sofrem uma enorme gama de problemas de saúde de natureza misteriosa, que exigem cuidado e atenção sempre que você tiver um prazo a cumprir ou um momento decisivo que prestes a acontecer. Ou qualquer coisa capaz de desviar a sua atenção das demandas desse sanguessuga. Ele cozinha a própria refeição especial numa casa cheia de filhos famintos e não faz nada para alimentá-los.
Fica aborrecido demais para dirigir logo depois de ter despejado desaforo sobre todos à sua volta. Nossa, estou com medo que papai tenha um infarte. A vítima talvez diga, em vez de vou dar um jeito de mandar esse monstro para fora da minha casa. Precisamos estar dispostos a deixar nossa intuição nos guiar. Então, seguir essa orientação diretamente e sem medo. Shakti Gawain. Criadores de caso menosprezam a sua realidade. Não importa quão importante seja a sua trajetória profissional no momento, nem se você tem um prazo a cumprir. Eles irão violar todas as suas necessidades. Podem até agir como se escutassem quais são os seus limites, mas na prática eles não os respeitam. São pessoas que ligam para você à meia-noite ou às 6 da manhã dizendo: eu sei que você me pediu para não ligar neste horário, mas é que... São pessoas que aparecem do nada para pedir emprestado algo que você não consegue encontrar ou que nem quer emprestar. Ou então, ligam pedindo algo que você tem em casa e de que precisam urgentemente, mas nunca aparecem para apanhar. Eu sei que você está ocupadíssimo no trabalho, dizem, mas prometo que vou lhe tomar só um minuto. O seu minuto. Criadores de caso gastam o seu tempo e o seu dinheiro. Se pegam seu carro emprestado, demoram a devolver e chegam com o tanque vazio. Se vocês combinam uma viagem, os planos deles sempre acabam lhe custando mais tempo e mais dinheiro. Eles pedem para você apanhá-los no aeroporto, a quilômetros de distância, no meio do seu dia de trabalho. Eu não trouxe dinheiro para o táxi, alegam quando você reclama, mas estou no meio do expediente. Criadores de caso fazem triangulações entre as pessoas de sua vida. Como se alimentam de energia, a sua energia, eles jogam uns contra os outros a fim de manter sua posição de poder bem no centro. É onde eles podem se alimentar mais diretamente das energias negativas que provocam. Fulano me contou que você chegou atrasado ao trabalho hoje. Ele pode fofocar. Você reage da maneira que ele quer e fica com raiva do fulano, ignorando o fato de que o criador de caso usou um boato para desestabilizar você emocionalmente. Criadores de caso são expertos em jogar a culpa nos outros. Nada que dá errado é culpa deles e, em geral, jogam a culpa em você. Se você não tivesse depositado cheque da pensão alimentícia, o banco não teria devolvido por falta de fundos, disse um ex-marido, criador de caso para a ex-mulher, que lutava para manter a serenidade. Criadores de caso criam dramas, mas raramente onde os dramas deveriam estar. Eles são muitas vezes criativos bloqueados. Com medo de efetivamente lidar com a própria criatividade, têm horror que os outros possam desenvolver seu lado criativo. Sentem inveja, sentem-se ameaçados. Isso os torna dramáticos às suas custas. Dedicados aos próprios interesses, eles impõem seus desejos aos outros. No convívio com um encrenqueiro desse tipo, sempre se lida com a famosa relação de percepção entre a figura e o mundo. Em outras palavras, qualquer coisa que for muito importante para você ficará trivializada em segundo plano diante do drama pessoal dele. Você acha que ela me ama? Perguntam ao telefone enquanto você está estudando para obter a licença de advogada ou prestes a buscar seu marido no hospital. Criadores de caso odeiam horários marcados, a não ser os deles próprios. Em suas mãos, o tempo se torna uma ferramenta de abuso. Fazer vídeos parecendo doida, porque assim eu termino o vídeo mais rápido. Então vamos lá. Se você reservar para si um determinado horário, seu criador de caso encontrará um jeito de exigir sua presença naquele exato momento. Vai, de forma misteriosa, precisar da sua atenção justamente quando você precisa estar só e concentrado na tarefa do momento. Fiquei acordado até às 3 da manhã. Não posso levar as crianças para a escola. Ele dá um bote bem no dia em que você precisava sair mais cedo para um café da manhã com seu chefe. Criadores de caso odeiam a ordem.
O caos serve a seus propósitos. Quando você começa a estabelecer um lugar que funciona para você e sua criatividade, o seu criador de caso abruptamente invade esse espaço com seus próprios projetos. O que são todos esses papéis e cesto de roupas em cima da minha mesa de trabalho? Você pergunta. Eu decidi organizar meus textos da faculdade e estava procurando pares das minhas meias. Criadores de caso nunca são assumidos. Vão direto na jugular. Não sou eu que estou deixando você maluca, pode argumentar quando se menciona uma promessa rompida ou algum tipo de sabotagem. O problema é que nossa vida sexual anda péssima. Desacelere e aproveite a vida. Não é apenas a paisagem que você está perdendo ao se mover rápido demais. Você também perde o senso da direção para onde está indo e o porquê. Ed Cantor. Se esses personagens são tão destrutivos assim, por que nos envolvemos com eles? A resposta, curta e brutal, é que também somos loucos e autodestrutivos. Sério? Isso mesmo. Como criativos bloqueados, fazemos o possível e o impossível para permanecer assim. Por mais assustadora e abusiva que seja a vida com o criador de caso, ela parece muito menos ameaçadora do que o desafio de tocar uma vida criativa própria. O que aconteceria? Como ficaríamos? Frequentemente tememos que, se nos permitirmos ser criativos, acabaremos virando também seres enlouquecedores, abusando de quem nos cerca. Com esse medo servindo de desculpa, continuamos a permitir que os outros abusem de nós. Se você estiver envolvido no momento com um criador de caso, é muito importante admitir esse fato. Admita que está sendo usado e que você também está usando o outro. Seu encrenqueiro é um bloqueio escolhido por você para interromper sua trajetória. Por mais que seja explorado, você também está usando essa pessoa para bloquear seu fluxo criativo. Seja qual for o sonho de Deus para que o homem deve ser, parece certo que não pode se tornar realidade, a não ser que o homem coopere. Stella Terrell-Mann. Se você estiver envolvido num tango torturante, pare de dançar no ritmo do outro. Leia um livro sobre dependência emocional ou entre num programa de reabilitação para viciados em relacionamentos. Al-Anon e Dependentes de Amor e Sexo Anônimo são excelentes programas de 12 passos para você aprender a interromper a dança. A próxima vez que se pegar dizendo ou pensando, ele está me deixando maluco, pergunte a si mesmo que tipo de trabalho criativo você tenta bloquear por meio desse envolvimento. Ceticismo. Agora que já conversamos sobre as barreiras à recuperação que outros podem lhe apresentar, vamos examinar o inimigo interior, aquele que nós mesmos abrigamos. Talvez o maior obstáculo para qualquer um de nós ao buscar uma vida mais rica seja nosso ceticismo profundo. Isso pode ser chamado de dúvida secreta. Não faz diferença se somos crentes ou agnósticos. Temos nossas dúvidas sobre todas as coisas de criador e criatividade. E essas dúvidas são muito poderosas. Se não as colocamos para fora, se não falamos sobre elas, podem acabar nos sabotando. Muitas vezes, tentamos ser fortes e escondemos nossos sentimentos de dúvida. Devemos parar de sufocá-los e passar a explorá-los. E aí, gente, só comentando essa parte dos criadores de caso, acontece muito, por exemplo, quando a pessoa tem um parceiro narcisista. Porque o que o artista precisa é de solidão, ócio criativo. E solidão também, a gente precisa ficar sozinho para desenvolver uma arte. Então, são pessoas que elas trazem foco para elas o tempo todo. Às vezes são até nossos filhos, porque eu mesma, quando eu começo a fazer uma arte, minha filha fica louca. Primeiro de curiosidade, de vontade de participar, de fazer também. Ela tem um pouco de competitividade. Então, as pessoas, elas tentam tirar o seu foco daquilo que você tá fazendo.
É importante você ter um tempo com você mesmo inegociável, que você não aceita que as pessoas interfiram naquele momento, porque senão você não consegue desenvolver arte. Então vamos continuar lá. Acreditar em Deus ou numa força guia, porque alguém lhe disse para acreditar, é o cúmulo da estupidez. Somos dotados de sentidos com os quais captamos informações. Com nossos olhos nós vemos, com nossa pele sentimos. Com nossa inteligência é pretendido que possamos compreender. Mas cada pessoa deve descobrir por si suas soluções. Sophie Burnham. Na sua essência, as dúvidas são mais ou menos assim. Comecei a escrever as páginas matinais e me sinto mais desperta e mais consciente. E daí? É só uma coincidência? Pois é, comecei a encher o poço e a levar meu artista a encontros. E realmente percebo que estou mais animado. E daí? Não passa de coincidência. Sim. Agora estou começando a reparar que quanto mais exploro a possibilidade de haver uma força do bem, mais eu percebo coincidências felizes aparecendo em minha vida. E daí? Continuo sem acreditar que estou realmente sendo guiado. Isso seria muito estranho. Achamos estranho imaginar uma mão invisível que nos auxilia porque ainda duvidamos que é bom ser criativo. Com essa atitude arraigada, nós não só olhamos os dentes dos cavalos dados, como também chicoteamos no traseiro para espantá-los da nossa vida o mais rápido possível. Quando Mike iniciou sua recuperação criativa, ele conseguiu admitir que gostaria de fazer filmes. 2 semanas depois, através de uma série de coincidências, ele se encontrou numa escola de cinema com tudo pago por sua empresa. Mas ele relaxou e aproveitou? Não. Disse a si mesmo que o curso de cinema seria uma distração de sua verdadeira tarefa, que seria arrumar outro emprego. Desistiu do cinema e foi correr atrás de outra ocupação. 2 anos depois, ao lembrar desse incidente, Mike já consegue reconhecer o seu erro. Quando o universo lhe entregou aquilo que ele tanto queria, ele devolveu o presente. Mais tarde, ele se permitiu estudar cinema, mas só depois de tornar tudo muito mais difícil do que o universo havia pretendido. Uma das coisas que mais vale a pena notar numa recuperação criativa é a nossa relutância em levar a sério a possibilidade de que o universo talvez esteja cooperando com nossos planos novos e mais amplos. Tomamos coragem de tentar a recuperação, mas ainda não queremos que o universo realmente perceba. Ainda nos sentimos demais como fraudes para lidar com qualquer tipo de sucesso. Quando ele vem, queremos que vá embora. Claro que sim, qualquer tentativa mínima de alimentar melhor nosso lado criativo é muito assustadora para a maioria das pessoas. Quando nossa pequena experiência leva o universo a abrir algumas portas, começamos a nos retrair. Ei, você, esteja onde estiver. Não precisa ser tão rápido. Gosto de pensar na mente como se fosse um quadro. Ali, guardamos todas as nossas ideias típicas sobre a vida, sobre Deus, sobre o que é possível ou não. O quarto tem uma porta. Essa porta fica entreaberta e dá para ver que do lado de fora há uma luz fortíssima e brilhante. Lá fora, na luz brilhante, existem muitas ideias novas que consideramos fora do nosso alcance. Portanto, não as trazemos para dentro. As ideias com que nos sentimos confortáveis estão conosco, naquele cômodo. As outras estão do lado de fora e nós as deixamos lá. Na nossa vida ordinária, anterior à recuperação, quando ouvíamos algo estranho ou ameaçador, simplesmente pegávamos a maçaneta e fechávamos a porta com força e bem rápido. Trabalho interior desencadeando mudança externa? Ridículo. Bate a porta com toda a força. Deus se dando ao trabalho de ajudar na minha recuperação criativa? Bate a porta com força. Sincronicidade apoiando meu artista com coincidências felizes? Bate, bate, bate. Pense em si mesmo como uma força incandescente, iluminada e talvez eternamente conversando com Deus e seus mensageiros. Brenda Ueland. Não importa quão lento é o filme,
O espírito sempre fica parado o tempo necessário para o fotógrafo que ele escolheu. Minor White. Ai, gente, vou falar aqui de lado mesmo, que eu acho que a luz fica melhor. Espero que vocês estejam me ouvindo, porque eu estou gripadíssima e minha voz está muito gripada. E o microfone que eu comprei já estragou. Vocês acreditam nisso? Já estragou. Então vamos lá. Agora que estamos em recuperação criativa, há uma nova abordagem que podemos experimentar. Para isso, precisamos deixar de lado o nosso ceticismo, com delicadeza, para usar mais tarde, se necessário. E, quando uma ideia estranha ou uma coincidência passar por perto, abrimos um pouquinho mais a porta com um leve empurrão. Deixar o ceticismo de lado mesmo que brevemente, pode permitir explorações muito interessantes. Na recuperação criativa, não é necessário mudar qualquer uma de nossas crenças. É necessário examiná-las. Vou colocar mais perto, o enquadramento vai ficar péssimo, mas é para vocês poderem ouvir melhor. Acima de tudo, a recuperação criativa é um exercício de manter a mente aberta. Novamente, imagine sua mente como aquele cômodo com a porta entreaberta. Novamente, imagine sua mente como aquele cômodo com a porta entreaberta. Abrir a porta um pouquinho mais é o que torna a mente aberta. Esta semana, comece a praticar conscientemente o ato de abrir sua mente. Atenção! Muitas vezes, o bloqueio criativo se manifesta como um vício em fantasia. Em vez de trabalhar e viver no aqui e agora, ficamos parados, apenas sonhamos com o que poderíamos ou deveríamos ter. Um dos mitos mais errôneos sobre a vida do artista é o de que ela seria errante, sem objetivo definido. Mas a verdade é que ela exige grandes períodos de atenção. A atenção é uma forma de se conectar e de sobreviver. Desenvolva o interesse na vida que está diante de você, nas pessoas, nas coisas, na literatura, na música. O mundo é tão rico, simplesmente pulsando com ricos tesouros, lindas almas e pessoas interessantes. Esqueça-se de si mesmo. Henry Miller. Relatórios da flora e da fauna é como eu costumava chamar as longas e sinuosas cartas da minha avó. O arbusto de fortísia está florescendo e hoje de manhã vi meu primeiro sabiá. As rosas estão aguentando firmes, mesmo neste calor. As folhas do sumagre estão mudando de cor e também as daquele boldo vermelho perto da caixa de correio. Meu cacto de Natal está quase florescendo. Eu acompanhava a vida de minha avó como se estivesse assistindo a um longo filme caseiro. Imagens disso e daquilo, editadas de forma desconexa. A tosse do seu avô está piorando. Acho que nossa pônei vai dar cria antes da hora. A Joanne voltou a cuidar da Ana no hospital. Nós temos uma nova cadela, chamada Trixie, e ela adora dormir sobre os cactos. Imagine só. Eu imaginava assim, porque as cartas dela facilitavam. Pelos olhos de minha avó, a vida era uma série de pequenos milagres. Os lírios sobre os salgueiros em junho, a lagartixa correndo para se esconder sobre as pedras cinzentas do rio, que ela tanto admirava por serem tão lisinhas. A correspondência acompanhava a passagem das estações do ano e de sua vida. Ela viveu até os 80 anos e as cartas chegaram até seus últimos dias. Quando morreu, foi tão repentino quanto o florescer de seus cactos de Natal. Um dia, as flores aparecem, no outro, não estão mais ali. Ela deixou para trás as cartas e o marido, com quem conviveu durante 62 anos. Meu avô, Daddy Howard, era um malandro elegante,
com sorriso de jogador e sorte de perdedor. Fez e perdeu muitas fortunas, a última delas para sempre. Ele gastava tudo na bebida e no jogo, esbanjando dinheiro como quem lança migalhas aos passarinhos. Desperdiçava as grandes oportunidades da vida, tanto quanto minha avó saboreava as pequenas. Ah, esse homem, dizia minha mãe. Vovó morou com esse homem em casas de azulejo em estilo espanhol, em trailers, numa cabana pequena de montanha, num apartamento à beira de uma ferrovia e, por fim, numa dessas casas de condomínio de subúrbio, onde todas se parecem iguais. Não sei como ela aguenta, mamãe reclamava, furiosa, sobre alguma nova desventura de seu pai. Ela dizia que não entendia por quê. Mas a verdade é que todo mundo sabia como minha avó aguentava. Ela se mantinha de pé, com os joelhos mergulhados no fluir da vida, sempre prestando muita atenção. Minha avó se foi, antes que eu pudesse aprender a lição que suas cartas ensinavam. A sobrevivência depende da sanidade, e a sanidade consiste em prestar atenção. Minha avó se foi antes que eu pudesse aprender a lição que suas cartas ensinavam. A sobrevivência depende da sanidade, e a sanidade consiste em prestar atenção. Sim, suas cartas diziam: a tosse do vovô estava piorando. Nós perdemos a casa, não temos dinheiro e ele não tem emprego. Mas os lírios estão florescendo e a lagartixa achou seu lugar ao sol. E as rosas estão firmes, apesar do calor. Minha avó sabia o que uma vida dolorosa lhe ensinara. Seja um sucesso ou seja um fracasso, a verdade de uma vida realmente tem pouco a ver com sua qualidade. A qualidade da vida é sempre proporcional à capacidade para o deleite. A capacidade de se deleitar é o dom de prestar atenção. Num ano em que um caso de amor longo e compensador foi arrancado desastrosamente do centro de sua vida, a escritora May Sarton escreveu A Journal of a Solitude, Diário de uma Solidão. Nesse livro, ela registra uma ocasião em que voltou para casa depois de um fim de semana especialmente doloroso na companhia de sua namorada. Ao entrar na casa vazia, eu fui parada de repente na soleira da porta do meu estúdio, por um raio de luz num crisântemo coreano, iluminando a flor como um refletor de teatro, mostrando as pétalas de um vermelho intenso e o miolo amarelo. Ver isso foi como receber uma transfusão de luz do outono. Não foi por acaso que May Sarton empregou a palavra transfusão. A perda de sua amante era uma ferida, e em suas reações à imagem daquele crisântemo, no ato de prestar atenção, o processo de cura de Sarton teve início. A recompensa da atenção é sempre a cura. Pode começar como a cura de uma dor específica, um amor perdido, uma criança doente, um sonho estilhaçado. Mas o que se cura, por fim, é a dor que existe sob toda dor, a dor de ser, como definiu Hilke, indizivelmente sós. Acima de tudo, a atenção é um ato de conexão. Aprendi isso da forma como aprendi a maioria das coisas, por acidente. Quando meu primeiro casamento acabou, fui morar sozinha numa casa em Hollywood Hills. Meu plano era simples, eu suportaria minha perda sozinha. Não veria ninguém e ninguém me veria. Até que o pior da dor tivesse passado. Eu faria longas caminhadas solitárias e sofreria. No final das contas, realmente fiz essas caminhadas, mas elas não aconteceram como planejado. 2 curvas acima, na ladeira atrás da minha casa, encontrei uma gata cinza listrada. Essa gata morava numa casa azul com um cão pastor que ela claramente odiava. Descobri isso tudo sem querer, depois de uma semana de caminhada. Começamos a nos visitar, eu e a gata,
e a ter longas conversas sobre tudo o que tínhamos em comum, mulheres solitárias. O nome do ser se transforma em verbo. Esse ponto brilhante da criação, no momento presente, é onde trabalho e brincadeira se misturam. Stephen Nachmanovitch. Nós duas admirávamos uma roseira cor de salmão que crescia para fora da cerca da casa de um vizinho. Gostávamos de observar a chuva de pétalas lilazes das flores do jacarandá quando se desprendiam. A Alice ouvia o nome dela quando a dona chamou uma vez dentro de casa. Dava pequenas patadas nas pétalas que caíam. Quando todas as flores do jacarandá já haviam caído, uma cerca nova e feia, com frestas bem estreitas, foi erguida para conter as roseiras. Naqueles dias, eu já havia começado a estender minhas caminhadas em mais uns 2 quilômetros e feito amizade com outros gatos, cachorros e crianças. Depois que a roseira desapareceu totalmente detrás da cerca, achei uma casa mais no alto da ladeira, com um jardim mouro e um papagaio mordaz a quem me afeiçoei. Colorido, expressivo, altamente dramático, ele lembrava meu ex-marido. A dor havia se tornado algo mais valioso. Experiência. Ao escrever agora sobre atenção, percebo que falei bastante sobre dor. Isso não é uma coincidência. Talvez com os outros seja diferente, mas foi a dor que me ensinou a prestar atenção. Em tempos de dor, quando o futuro é aterrorizante demais para ser contemplado e o passado doloroso demais para ser lembrado, aprendi a prestar atenção no aqui e agora. O momento preciso em que eu estava era sempre o único lugar seguro para mim. Cada momento isolado era sempre suportável. No agora exato, estamos todos sempre bem. O casamento talvez tenha acabado ontem. Amanhã a gata pode morrer. O telefonema do namorado, por mais que eu espere, pode nunca acontecer. Mas pelo menos agora, neste exato momento, está tudo bem. Estou inspirado e expirando. Ao entender isso, comecei a perceber que nenhum momento era desprovido de beleza. Na noite em que recebi o telefonema, avisando da morte de minha mãe, peguei meu suéter e fui caminhar ladeira acima. Uma grande lua cheia se erguia por trás das palmeiras. Mais tarde, naquela mesma noite, a lua flutuou sobre o jardim, banhando o cacto com sua luz prateada. Quando penso hoje na morte de minha mãe, lembro-me daquela lua cheia. O poeta William Meredith observou que a pior coisa que pode ser dita sobre um homem é que ele não prestou atenção. Quando penso na minha avó, lembro-me de sua jardinagem, de um seio pequeno e bronzeado escapando inesperadamente pela cava do vestido de alcinha que ela mesma fazia para si todo verão. Lembro-me dela na casa que estava prestes a perder, no alto de uma colina íngreme, apontando para os salgueiros lá embaixo. Os pôneis gostam das sombras dessas árvores, ela disse. Eu adoro, porque as folhas têm um tom de verde prateado. A pintura tem vida própria. Tento trazê-la à vista. Jackson Pollock. Bom dia! Gente, eu vou terminar esse vídeo hoje e foi tão difícil porque pela minha velocidade da minha internet é tão difícil de fazer upload. Tô muito empolgada para acabar. Agradeço as meninas que comentaram me cobrando, porque às vezes é um trabalho que a gente não... É difícil de ter a motivação, né? Por ser um trabalho voluntário e eu ter algumas dificuldades técnicas. Por exemplo, meu microfone acabou, minha internet tive que aumentar a velocidade, ainda demora para fazer upload dos vídeos. Então vai ser muito legal a gente progredir nisso. Estamos evoluindo no livro. Aqui o livro, isso é o que a gente já leu. Então vamos lá. Regulamento. Para ser um artista, eu devo 1. Fazer as páginas matinais, usá-las para descansar, sonhar ou tentar. 2. Encher o poço ao cuidar do meu artista. 3. Estabelecer metas pequenas e suaves e atingi-las. 4.
Rezar pedindo orientação, coragem e humildade. 5. Lembrar que é muito mais difícil e doloroso ser um artista bloqueado do que praticar a arte. 6. Estar atento sempre à presença do grande Criador, guiando e ajudando o meu artista. 7. Escolher companhias que me incentivem a fazer o trabalho artístico e não apenas falem sobre o trabalho ou por que eu não estou fazendo o trabalho. 8. Lembrar que o grande Criador ama a criatividade. 9. Lembrar que minha função é fazer o trabalho, não julgá-lo. 10. Colocar um cartaz no meu local de trabalho criativo dizendo: grande Criador, eu me encarrego da quantidade, você se encarrega da qualidade. Olha, ela falou muita coisa aqui, vamos falar das páginas matinais primeiro. Vou comentar aqui já sobre o meu processo criativo. Gente, eu escrevo muitos livros, muitos caderninhos, mas falta uma consistência fazendo uma autocrítica. Da mesma forma que às vezes falta consistência para gravar os vídeos e entregar rápido. Eu queria produzir pelo menos uns 4 vídeos por semana e eu tenho um certo tempo para isso, apesar de ser mãe solo e ter muitas obrigações, mas pela algumas dificuldades técnicas nem sempre eu consigo fazer. E as páginas matinais é a mesma coisa. Ontem eu escrevi uma linha na minha página matinal. Então, é importante fazer mais mesmo. Encher o poço ao cuidar do meu artista. Não posso falar que enchi o poço esse mês muito não, porque peguei essa gripe horrível e isso abalou toda a minha rotina. Então, é importante falar sobre isso também, né? Quando a gente tá fazendo as dinâmicas para chegar no resultado e às vezes o universo apresenta algum tipo de resistência, nem que seja no tipo de uma doença, né? Então, isso quebra tudo que você tá fazendo, né? Então, encher o poço com o artista seria você fazer alguma coisa que é criativa, né? Que te inspira, né? Que é inspiradora. É você fazer uma caminhada, é você observar um detalhe no seu jardim, você cuidar da sua plantinha, você fazer as coisas, você às vezes ler outra coisa que pode te ajudar a despertar a criatividade, é você apreciar a arte dos outros, é você visitar um museu, é você ir num parque, é você... Muitas formas, né, de encher o poço do seu artista. E também posso dizer que tá faltando essa atitude na minha vida. Estabelecer pequenas metas e suaves e atingi-las. Por exemplo, aqui no meu bairro tem uma aula de teclado gratuita. Eu já podia ter ido lá me inscrever, mas eu não fui. Tá faltando pequenas atitudes ali para eu aprender aquele teclado. Então, a gente tem que começar da onde que a gente consegue, né? Então, é importante você ter metas para cada atividade artística que você está desenvolvendo e que você risque elas. Gente, um caderninho de listinha de coisinhas para fazer é tudo na vida. Sem eles, a gente não vive. Rezar pedindo orientação, coragem e humildade. Essa parte eu acho bem polêmica, porque é complicado para mim falar com uma pessoa que talvez não reza, mas eu rezo todo dia. E eu acho importante rezar. Eu mantro para Ganesha, eu mantro pedindo criatividade, energia, uma mente boa e sadia para poder trabalhar. Então é algo que eu faço, mas se você não fizer, tá tudo bem também. Lembrar que é muito mais difícil e doloroso ser um artista bloqueado do que praticar a arte. Ou seja, é muito pior se você nunca alcançar seu potencial artístico do que você fazer uma arte feia. Estar atento à presença do grande Criador, guiando e ajudando o meu artista. Eu acho que é importante você entender que existem várias correntes de arte, de como os artistas... Depois eu vou ler um livro de história da arte pra gente e nós vamos entender mais sobre isso. Eu acho que o que ela quer dizer com estar atento à presença do grande Criador não é necessariamente que você precise acreditar em Deus, um Deus cristão, sei lá, uma coisa assim. Mas que você entenda a inspiração artística como se fosse uma divindade ali, um espírito da arte do seu lado,
que fala pra você no seu ouvido a sua ideia, o que fazer, como fazer, ou que tipo de coisa, de projeto fazer. Por quê? Nós artistas, ao longo da história da arte, nós já vimos, atrelamos a fonte da arte a coisas muito diferentes. Por exemplo, no Egito, o melhor artista era aquele que reproduzia o outro artista à perfeição. Por quê? Porque o objetivo da arte no Egito era manter vivo. Olha, a luz acabou e voltou. Oh, manifestações. E aí, depois, o artista passou a tirar aquilo de si mesmo e falar, olha, é a minha musa que vem e me inspira, né? Como se fosse um espírito que nos toma, né? E que nos inspira. Então, é legal tirar de você mesmo, porque nem sempre às vezes você sentou e fez um desenho. Não ficou bom, o seu gênio da arte não apareceu naquele dia, mas você esteve sentado fazendo seu trabalho. Então, é legal você tirar de você um pouco isso e falar, olha, a inspiração é uma divindade que desce, vem até a mim, fala nos meus ouvidos e vai embora. Nem sempre estou sentada trabalhando e meu gênio fala comigo, se comunica, mas eu fiz a minha parte. Tarefas. Número 1. Leitura afirmativa. Todo dia, de manhã e à noite, fique em silêncio, concentre-se e leia os princípios básicos. Veja na página 24. Fique atento a mudanças de atitude. Você já está conseguindo deixar o ceticismo de lado? Aí, peraí que eu vou lá na página 24, ver o que é isso aí. Então, princípios básicos. Nossa. Os princípios básicos são: 1. A criatividade é a ordem natural da vida. A vida é energia, pura energia criativa. 2. Por trás de toda a vida há uma força criativa que permeia tudo, inclusive nós mesmos. 3. Quando abrimos a nossa criatividade, nós nos abrimos à criatividade do Criador dentro de nós e de nossa vida. 4. Nós mesmos somos criações e fomos feitos para continuar a criação, sendo nós mesmos criativos. 5. A criatividade é uma dádiva de Deus. Usá-la é o presente que damos a Deus em retribuição. 6. A recusa em ser criativo é uma escolha que contraria nossa verdadeira natureza. 7. Quando nos abrimos a explorar nossa criatividade, nós nos abrimos a Deus, a direção boa e ordenada. 8. Ao abrir nosso canal criativo ao Criador, muitas mudanças sutis, mas poderosas podem acontecer. 9. É seguro nos abrirmos para uma criatividade cada vez maior. 10. Nossos sonhos e desejos criativos vêm de uma fonte divina. Ao nos lançarmos rumo a nossos sonhos, nós nos lançamos rumo à nossa divindade. Então, você está conseguindo deixar o seu ceticismo de lado através destes princípios básicos que eu acabei de ler? Acho que ela está querendo dizer assim, olha, acredita, você consegue fazer arte. É um começo isso. 2. Como você usa o seu tempo? Liste suas 5 principais atividades nesta semana. Quanto tempo reservou para cada uma? Quais delas você queria fazer e quais eram apenas obrigações? Quanto do seu tempo é gasto ajudando os outros e ignorando seus desejos? Algum de seus amigos bloqueados provocou dúvidas em você? Pegue uma folha de papel. Desenhe um círculo. Dentro dele, coloque os tópicos que precisa proteger. Inclua o nome das pessoas que o apoiam. Fora do círculo, escreva o nome das pessoas de quem você precisa se proteger agora. Coloque esse mapa de segurança perto de você, onde você escreve suas páginas matinais. Use esse mapa para reforçar sua autonomia.
Adicione nomes às esferas interna e externa, conforme for se lembrando. Ah, o Derek é uma pessoa com quem não posso falar sobre isso agora. 3. Liste 20 coisas que você gosta de fazer. Alpinismo, patinação, preparar bolo, sopa, fazer amor pela segunda vez, andar de bicicleta, andar de cavalo, jogar bola, treinar basquete, correr, ler poesia e assim por diante. Quando foi a última vez que você se permitiu fazer essas coisas? Ao lado de cada item, coloque a data. Não se surpreenda se sua última vez fazendo uma lista das suas coisas favoritas foi anos atrás. Isso irá mudar. Esta lista é uma excelente fonte de ideias para encontros com o artista. Olha, eu acho essa segunda e essa terceira aqui valiosíssimas. Entenda pessoas que te motivam e pessoas que, mesmo que elas não sejam más pessoas, tudo que sai da boca delas é negativo e vai te desmotivar. Saiba quem tá do seu lado e quem tá contra e pensa assim, consciente, medite sobre isso, porque essas pessoas vão querer destruir sua confiança. Tipo o menino que fala comigo assim, ai, pré-treino não adianta nada, beber pré-treino não adianta nada. Ele toma 8 doses de uísque. Quer me ensinar como me nutrir pra ir na academia, mas ele mesmo não nutre o corpo dele nem pra nada. Nem pra viver, nem pra ser saudável. E aí, listar as coisas que você gosta de fazer. Gente, eu adoro desenhar. Eu adoro quando eu desenho e fica legal e eu faço uma arte bonita. Sabe qual a última vez que eu desenhei? Não sei dizer. Não lembro. Não estou me lembrando agora. Olha, acho que deve fazer uns 2 meses que eu fiz um desenho. Então, a gente gosta de fazer coisas, mas por milhões de coisas a gente esquece. Então, liste todas as coisas. Liste pessoas, liste tarefas, liste coisas que você gosta e a hora que você fez elas e a última vez que você fez. Listas são muito importantes para pessoas que querem seguir a dinâmica desse livro. Caderninhos e listas são tudo para este livro. Esta lista é uma fonte de ideias para encontros com o artista. Ou seja, todas as coisas que você gosta de fazer que te dá alegria, te ajuda a fazer arte.